Olá, o meu nome é David Barreto e hoje a gente vai falar um pouco da causa animal e do veganismo na literatura espírita. De vez em quando a gente entra em contato com alguma entrevista, alguma pessoa espírita falando que não, isso não tem nada a ver, que a alimentação vegetariana não é necessária para a evolução espiritual e que não tem em lugar nenhum nada falando sobre alimentação vegetariana. Então eu gostaria de compartilhar aqui algumas passagens na literatura espírita, né, algumas passagens que falam sobre o veganismo, falam sobre a ingestão de carne, fala sobre também o direito dos animais, né, no caso. Então a gente vai tirar aqui os exemplos de livros consagrados e de médiuns renomados como Chico Xavier. A gente vai também falar sobre espíritos como Ramatiz, Emmanuel, André Luiz e, é claro, a gente vai tirar alguma coisa do Livro dos Espíritos e da Gênese também, que faz parte do Pentateuco kardeciano. Agora, nessa obra, O Consolador, de 1941, onde Chico Xavier psicografa Emmanuel, a gente vai ler o que Emmanuel tem a dizer. Então, na pergunta 129, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Emmanuel, então, responde: a ingestão de vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Esse é um livro de 1941, né? Então, tá aí. Agora, tem uma outra mensagem que eu adoro, né? Mensagem, no caso, de vários espíritos, por Emmanuel também, que é no livro Mensagens de Além-Túmulo, de 1935. Então, aqui ele fala, tem uma passagem sobre diabetes, e ele fala, é bem claro nisso, né, explicando as doenças, e nessa ele fala: em grande parte, deve o diabetes a sua causa aos vícios da alimentação, e poderá ser curável quando os doentes se dispuserem a prescindir de todos os elementos da carne, entregando-se, embora com sacrifício, a regimes dos legumes, exclusivamente à alimentação natural, porque a insulina, apesar de aconselhável como proporcionadora de bons resultados, não basta para que a melhora se efetue largamente no tratamento do enfermo. Exige-se deste paciência e perseverança. Então a gente vê que essa psicografia de 1935, né, aos achados científicos de hoje em dia, né, aqui do século XXI, onde a gente sabe que a questão da carne, né, influencia muito no diabetes, né? Então, adorei essa passagem. Agora vamos ver outra passagem no livro Novas Mensagens, psicografado também por Chico Xavier, em 1940, e agora a gente tem o espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele faz uma viagem a Marte, né? Ele está explicando aqui Marte, nesse livro, como que é a população, né? Naquela dimensão. Então, tem essa passagem que ele fala da alimentação deles, vamos ver. Tais providências, explica o espírito superior e benevolente, destinam-se a proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária, porque em Marte, o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas de seus irmãos inferiores, como acontece na Terra, superlotada de frigoríficos e matadouros. Então, você vê que nessa obra aqui de Chico Xavier, né, de 1940, a gente está falando aqui de frigoríficos, abatedouros, né? Então, quer dizer, isso aí fala sobre a causa animal, é uma coisa muito importante, né? Agora, também vamos falar um pouco aqui da Revista Espírita Kardeciana, de 1858. Então, esse daqui, no caso, entrevistando é o Allan Kardec, e o médium que está psicografando é o Victorien Sardou. Pergunta 23. Qual a base da alimentação dos habitantes? Pergunta 23, inclusive, deixa eu fazer um adendo. Então, essa entrevista está sendo feita com um habitante de Júpiter, um planeta feliz. Então, a gente falou de Marte, né, com Humberto de Campos. Agora, a gente está falando de um habitante de Júpiter, né, lá com Kardec. Vamos ver aqui a pergunta 23, o que ela diz. Pergunta 23. Qual a base da alimentação dos habitantes?
É animal e vegetal, como aqui? E a resposta: puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Então, olha só, puramente vegetal. O que é puramente vegetal? Uma dieta puramente vegetal. É uma dieta vegana, né? Marte está acima da Terra e Júpiter está acima de Marte. Então, no caso aqui da Terra, quando a Terra começar a se regenerar, quando já estiver com a regeneração fincada, a gente vai estar mais parecido com o que Marte é hoje. Tá, agora voltando para Chico Xavier, Missionários da Luz é uma das obras mais renomadas, mais lembradas, mais adoradas, vamos dizer assim, no Espiritismo. Então a gente tem aqui Missionários da Luz de 1945, eles falam sobre vampirismo, né? Então o instrutor Alexandre, que é um instrutor de André Luiz, se dirige a André Luiz. Então eles veem uma cena lá muito bizarra, realmente, no plano astral, né? André Luiz fica muito chocado e o instrutor Alexandre diz a ele, agora uma passagem longa: por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos, não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar, com máxima a eficiência. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva e o pobre animal, muitas vezes, à custa de resíduos, devia criar para o nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso das banhas doentias e abundantes. Colocávamos os gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteína e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como lar, será também sagrado. Então você veja que essa passagem maravilhosa, né, desse livro, Missionários da Luz, fala sobre uma série de coisas que a gente fala hoje, né, no veganismo. Fala do foie gras, né, que é o fígado aí do ganso, né, fala sobre a indústria do leite. Agora a gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos, que isso é muito importante, né? Livro dos Espíritos de 1857, né, de Allan Kardec. Allan Kardec, no caso, é o que fez as perguntas, é o que montou toda essa base de perguntas e respostas, né? E ele é um entrevistador. Né? Então, na pergunta 724, é o seguinte: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? A resposta é sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Né? E também na pergunta 735, né, do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que a necessidade e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Então aqui o Allan Kardec já está falando, por exemplo, da caça. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus.
Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Por isso significa que cede aos maus instintos. Agora a gente vai ver um livro chamado Conduta Espírita, de 1960. E esse livro foi psicografado por Valdo Vieira. E o espírito é o André Luiz, né? O mesmo André Luiz de Chico Xavier, né? Nessa época eu acho que o Valdo Vieira até trabalhava com Chico, né? Não estou lembrado do período que eles trabalharam juntos durante muito tempo, fazendo livros juntos, etc. Então, esse livro de 1960, Valdo Vieira, por André Luiz. Então, perante aos animais, né? É a parte do livro. Vamos ver essa conduta espírita aí. Abster-se de perseguir e aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas do desportismo. Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. Esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem como requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. O uso edifica, o abuso destrói. Opor-se ao trabalho excessivo dos animais sem lhes administrar mais ampla assistência. A gratidão também expressa justiça. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Apoiar, quando possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva aliam-se conosco em posição de necessidade perante a lei. Agora, voltando a Chico Xavier, a gente tem o livro Cartas e Crônicas, de 1966, onde o irmão X, né, é o espírito o qual o Chico Xavier psicografa. Então vamos lá nessa parte aqui, Treino para a Morte, né, é o capítulo. Então o irmão X diz: comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. O lombo do porco ou o bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Então, neste livro aqui de 1966, tá aí. Se a gente está procurando alguma alusão, né? Se comer carne faz algum mal ao nosso corpo espiritual, se aquilo deixa a gente denso, ou o que a gente tem que fazer. Então, neste livro aqui, diz, né, que depois da grande transição, ou seja, a morte, fica aí realmente uma energia grosseira. Agora, eu vou continuar aqui com Chico Xavier no livro Consolador, né, de 1941, onde Emmanuel diz, né, tem uma pergunta aqui, a pergunta 62, e na pergunta 62 é o seguinte: o não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? Então a resposta aí do Emmanuel é o seguinte: à medida que envolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau de vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerarás o carrasco e, quando estiverdes mais espiritualizado, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos e, no íntimo, a vez de ponderar sobre a necessidade de seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o toque de uma serpente?
com frieza, a maquinaria da guerra incompreensível não é a mais impiedosa que o leão selvagem. Então essa parte aí já fala um pouquinho mais sobre a caça, né? Sobre essa questão que a gente tem que repensar também essa coisa da destruição dos animais que a gente considera daninhos, né? Os animais que a gente considera uma praga, né? Então a gente está falando aqui, né? Mata aí todos os ratos, mata as cobras, mata tudo que está em volta da nossa casa, né? Então a gente tem que pensar nisso. Será que a gente está fazendo a coisa certa? Então tá aí no livro Consolador, de 1941. Agora, tem mais um livro que eu gosto muito, né? Que é A Gênese, de Allan Kardec. Esse livro aqui é de 1868. Esse livro aí faz parte do Pentateuco Kardeciano, né? Que são 5 livros que são a base aí dos primórdios do Espiritismo, né? Então, tem a Gênese, tem o livro dos médiuns, tem o Livro dos Espíritos, etc. Né? Então, a Gênese de 1868, na seção 3, no item 24. Nos seres inferiores da criação, aqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substitui o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou para defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem, mas não para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a sua necessidade de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Toda à medida que o senso moral pondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. E agora, este livro aqui, que se chama Vida no Planeta Marte, de 1955, é escrito por Hercílio Mans, pelo espírito Ramatiz, né? Acho que muita gente no meio espírita já ouviu falar do Ramatiz, que é um espírito iluminadíssimo. Este livro aqui, ele tem muita informação em relação à alimentação animal, em relação ao veganismo, mesmo veganismo. Claro que na época nem usava-se o termo, embora o termo já era dos anos 40, veganismo, mas neste livro tem muitas passagens, vou falar algumas que são muito interessantes. É um livro baseado em perguntas e respostas, e como o livro, né, o nome já diz, A Vida no Planeta Marte, o livro fala sobre tudo no planeta Marte. Ele fala sobre como são as pessoas, como que é o ambiente, a alimentação, o que eles fazem, qual é o nível evolutivo deles. Fala tudo sobre o planeta Marte, né, os seus habitantes. É claro, a gente está falando aqui em uma outra dimensão, né? A gente não está falando aqui na Marte física igual o físico aqui da Terra. Então tem essa certa pergunta aqui no capítulo Aspectos Gerais Marcianos, que a pergunta é o seguinte: quais os requisitos que favorecem os marcianos nessa respiração qualitativa que anunciais? Então Ramatiz responde: os marcianos são, pois, admiravelmente receptivos às emanações magnéticas do ar que respiram. Porém, o seu equilíbrio orgânico quanto à saúde resulta essencialmente do seu sistema dietético, pois eles têm repúdio absoluto pela ingestão de qualquer alimento ou produto de origem animal. Então a gente está falando aqui de um planeta regenerado, né? Marte acima da Terra, na escala evolutiva, vamos dizer assim, e repúdio a qualquer produto de origem animal. Isso é uma alimentação vegana. E aqui a gente também tem o capítulo Alimentação, né? Esse capítulo é muito bacana. Vamos lá, pergunta, né? A alimentação dos marcianos assemelha-se à nossa no gênero? E a resposta é: são integralmente vegetarianos. Consolidaram sua civilização sempre distante dos macabros banquetes de carnes e vísceras sangrentas, que formam a mórbida alimentação terrestre dos humanos. A descrição dos vossos matadouros, charqueados, açougues e frigoríficos, endoados com o sangue dos animais, e ainda o ambiente patético de seus cadáveres esquartejados, tudo isso lhes causa a mesma repugnância e horror que vos dominaria diante de cruentos festins de carne humana. Então, né, já um pouco até mais explícito aí, né, como que
os marcianos veem, como eles veem a nossa alimentação, né? Como que a gente faz. O livro tem muitas perguntas. Se eu continuar, eu vou ter que ler o livro todo aqui para vocês, né? E olha, tem uma outra pergunta no mesmo livro, que é a seguinte: provavelmente seu metabolismo fisiológico dispensa alimentação carnívora. Porém, acreditamos, nós somos organicamente necessitados da carne. Estaremos equivocados? Né? Essa é a pergunta. E Ramatiz responde: eles conhecem e deploram o sofisma de carência proteica, que fundamentais intransitórias ilações científicas para justificardes a vossa alimentação carnívora, visto que para blá blá blá, né? Então continua aí, como eu falei, é muita coisa que esse livro de Ramatiz fala. Tem uma outra pergunta: o modo de nos alimentarmos influi, então, na ascensão espiritual? Então, aí aquela pergunta, né? Será que alguém evolui, né? Se parar de comer carne, se virar vegano? Não é que a pessoa vai evoluir, mas faz parte da reforma íntima. Então, vamos ver essa pergunta. O modo de nos alimentarmos influi, então, na ascensão espiritual? E Ramatiz responde: considerando que o planeta Marte é o degrau superior ao da Terra, ao qual por lei ascensional tereis que chegar, é conveniente que vos prepareis desde já para esse desiderato infalível. Quanto mais vos escravizardes ao que é incompatível com os marcianos, mais distantes estareis do seu convívio superior. Para que no futuro possais habitar organismos delicados e vegetarianos, sois obrigados à alimentação sadia e qualitativa, exercitando-vos presentemente na menor quantidade e na melhor qualidade. O volume digestivo, muito ao gosto terrestre, deve ser paulatinamente substituído pelo conteúdo qualidade, muito da preferência marciana. Agora tem uma pergunta aqui, que a resposta é muito longa, mas eu vou fazer uma... vou encurtar isso daqui. Essa outra pergunta é o seguinte: pode a alimentação influir nas reencarnações futuras em outros mundos melhores? Não há perfeita distinção entre os planos vibratórios da matéria e do espírito? Essa é a pergunta e Ramatiz responde: o vosso perispírito nutre-se com a energia astral que circunda e interpenetra a Terra, devendo grande parte da sua luminosidade astral à substância do hélio, que o circula vigorosamente em todo o conjunto. É óbvio que o campo perispiritual energético que vos acompanha após o desencarne, como um invólucro configuracional do espírito, há de ser constituído das vibrações hostis, desarmoniosas e coercivas que são próprias das paixões desequilibradas da Terra. Esse conjunto vibracional estará em conflito com um conteúdo tão sedativo, harmonioso e sublime como a aura astral de Marte. A atuação dos fluidos agressivos do vosso mundo sobre a delicadeza da substância astral marciana, que se há de combinar para a formação do novo perispírito, assemelha-se ao vigor selvático dos rebentos vegetais, que tentam exterminar a energia aprimorada do enxerto superior. Então, aí, né, a resposta continua, mas fala basicamente que se o perispírito que você tem, né, o corpo astral, estiver muito impregnado com aquilo ali, talvez uma passagem para Marte, vamos dizer assim, seja não comprometida, mas um pouco dificultada, né? Então já é uma alusão a isso. Tem muitas outras coisas aqui. Tem uma pergunta muito interessante, né? Essa última pergunta aqui desse livro que eu vou colocar é a seguinte: e por que a alimentação carnívora se transformou num hábito generalizado entre nós? E Ramatiz responde: exacerbando o desejo que passa a dirigir-vos e que aflitivamente sois excitados nas evocações mentais, que vos criam odores carnívoros e aspectos epicuristas das mesas festivas da terra. Se sois fracos ou desabusados, em breve estareis circulando angustiadamente por entre os pratos fumegantes das vísceras condimentadas dos festins humanos, onde os despojos animais são queimados a entusiastas festas campestres. Assim como o desejo do álcool atrai viciados para a ingestão de fluidos corrosivos que lhes mitiguem a sede dantesca, o apetite no extinto pela carne do animal arrasta os mais débeis para a continuidade de uma digestão virtual. Então, mais uma coisa aí bacana. Esse livro aqui, Emmanuel, de 1938, uma das primeiras, né, anunciações de Emmanuel, não a primeira, mas, né, anos 30. Vamos lá, Emmanuel, 1938, por Chico Xavier. Sobre os animais, essa é a parte do livro, sobre os animais. E aí tem essa parte aqui onde Emmanuel diz:
recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo as maravilhas e doces mistérios da vida. Então aqui também Emmanuel é uma mensagem neutra, né, onde ele diz que é para estender a todos os animais essa questão aí de amparo, né. Agora vamos, uma coisa no livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângelis, e essa passagem aqui é uma passagem muito simples, mas eu acho que diz muito, né, que a Joana de Ângelis diz: não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes, sem uma correspondência com os demais que constituem a ordem universal, particularmente no planeta mãe, que é a Terra. Então aqui, como a Joana de Ângelis diz, que não pode só ter compaixão de um ser e não do outro, principalmente desses pensantes, né, racionais, né, ou humanos. A gente tem que pensar, a gente tem que estender a nossa compaixão a todos os seres. Então essa é uma parte muito legal desse livro, Encontro com a Paz e Saúde, que, a propósito, é um livro muito bom. Todos os livros do Divaldo Franco são maravilhosos. Tá? Agora, este aqui, Alvorada do Reino, de 1988, né? Alvorada do Reino, de Chico Xavier, por Emmanuel. E Emmanuel diz: o animal caminha para a condição de homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo, né? Então, acho que isso já é um pouco óbvio, né? O que essa parte quer dizer, né? Que eles estão nessa evolução até chegarem a humanos, e humanos estão aqui tentando chegar a anjos. Então você imagina se os anjos tratassem os humanos como os humanos tratam os animais. Na verdade, a gente aqui no planeta Terra, a gente tem que cuidar dos animais, e a gente está fazendo meio que um curso de anjo, né? Como se os animais fossem os humanos e nós fôssemos os anjos. Então a gente já tem que começar a trabalhar nesse planeta como se nós fôssemos anjos, né? E a gente está sendo realmente verdadeiros demônios, né, para os animais, infelizmente. Então vamos mudar isso. Agora é o Missionários da Luz, de novo, tá? Esse livro de 1945, por Chico Xavier, por André Luiz, né, no caso. Tem uma parte aqui que é o chamado desenvolvimento mediúnico, né, uma parte do livro. Então essa parte aí é o André Luiz, né, num diálogo com o instrutor Alexandre, e aí é o André Luiz falando. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso, acrescentou: repare nesta nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emana de sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notava-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de um vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado da alimentação, viam-se muitos parasitas conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando-me a estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada dos excessos da alimentação. Todas as suas glândulas e os centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Então aí a gente está falando, né, de uma pessoa que era viciada, né, em comida, né, porque no caso ela ainda está encarnada, quando esse livro estava sendo feito, enfim. E fala aí, né, dessa parte aqui, né, muito interessante, que é cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, né, na alimentação. Então dá para ver aqui, né, o que causou todo esse parasitismo aí astral.
Bem, então com este vídeo, né, eu gostaria de colocar que sim, na literatura espírita a gente tem muito material que corrobora com o veganismo, né, com a proteção animal, com o não comer de carne. Então a próxima vez que a gente vê uma entrevista de alguém espírita, né, falando que não tem lugar nenhum, nada que fale sobre alimentação vegetariana ou que o espírito, a pessoa deva parar de comer carne, tem sim, tá? Já falei nesse livro. Quando eles falarem que não, o espírito não evolui se a pessoa parar de comer carne, olha, o que acontece é o seguinte, a reforma íntima, ela é um processo que abrange muitas coisas, abrange mudarmos vários pensamentos, abrange a gente mudar sentimentos, ações, hábitos, né? Então, a reforma íntima é uma reforma de diversos setores da nossa vida. A alimentação faz parte dessa reforma íntima. Então, sim, faz parte, sim, deixar de comer carne, deixar de explorar os animais. Assim como faz parte deixar de fazer picuinha no trabalho, assim como ajuda também não fazer mal a outras pessoas, a não roubar, a não fazer uma série de coisas. Essa faz parte da reforma íntima. Então, não tem como uma pessoa simplesmente querer evoluir. É claro que a gente não vai evoluir aqui nessa vida, aqui é só uma passagem, mas não tem como uma pessoa querer crescer em vários outros departamentos e nesse não, alegando que é minha vida, é minhas opções, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque os animais não estão querendo morrer. Então faz parte da reforma íntima. A reforma íntima é uma reforma de vários hábitos, tá? Todos os dias mudando alguma coisa, ou pelo menos todas as semanas, todos os meses, você querendo fazer um pouquinho melhor, e as coisas que você faz que não são tão boas, você vai aos poucos deixando. Agora, é em tudo. É em tudo, né? A gente também vê muitas pessoas falando, né, nos grupos, talvez espíritas ou espiritualistas, né, que não adianta ser vegano se você briga no trânsito. Peraí, então eu vou falar isso também de todas as coisas. Não adianta você entregar cesta básica se você briga no trânsito. Não adianta você ajudar os pobres se você faz picuinha no trabalho. Então, assim, adianta sim, tá? Porque a gente está aqui evoluindo um pouquinho cada dia. Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitos defeitos, todos nós aqui no planeta Terra temos muitos defeitos, mas eu acho que a gente vai eliminar um, depois a gente vai eliminar outro, depois a gente vai eliminar outro, e é assim que a gente vai fazer durante todas as nossas encarnações nesse planeta e nos próximos. E na erraticidade também. Então, sim, o veganismo, ele não começou agora, ele está se popularizando agora, porque acredito que essa massa crítica, né, os pensamentos, né, já estão mudando, os espíritos estão mais esclarecidos aqui na matéria, e por isso que o veganismo, né, vem com esse nome, veganismo, mas você não precisa chamar de veganismo, né, a gente só precisa chamar de compaixão estendida, né, compaixão a todos os seres e tudo mais. E a gente vê que o veganismo faz parte da reforma íntima, tá? Esta lista de livros e passagens em literatura espírita que fala sobre os animais e sobre a alimentação vegana está no meu site, tá? www.davidbarreto.net. Tá? Então vocês vão lá, português, né? Porque o meu site tem inglês e português. E aí na seção em português tem veganismo na literatura espírita e toda essa lista está lá com o nome dos livros, o ano, então você pode realmente procurar por você mesmo e você pode comprar os livros se você quiser. Claro que tem muitos outros livros espíritas, muitos outros psicógrafos maravilhosos e espíritos brilhantes que falam de veganismo, mas eu quis colocar só esses, porque esses são os mais, digamos, conhecidos e são aqueles que a gente tende a acreditar, né? Quando a gente busca o espiritismo, a gente busca os livros de Kardec e de Chico Xavier, né? Quando a gente vai falar dessa literatura. Então, coloquei apenas eles e coloquei um Valdo Vieira, Divaldo Franco e Ramatiz e tudo mais, porque também essa galera também é bem conhecida aí no espiritismo. Então, sim, tá ali no meu site www.davidbarreto.net e que a gente tem uma responsabilidade.